Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos, por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vocês que estão aqui conosco, no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, eu vejo que alguns chegam e ficam bem encolhidos. Não se preocupem, daqui a pouco, mais ou menos, no máximo daqui 40 minutos, a gente já vai ter o espaço completamente limpo e o sol vai estar queimando. Queimando. Experiência. Tem coisa que vale mais do que qualquer ensinamento, é só vivendo. E, na verdade, a vida de todos nós é assim, né? A gente aprende mais com aquilo que a gente experimenta do que com aquilo que nos falam. É assim na educação dos filhos, é assim na própria situação de trabalho, da escola, é assim também no caminho de fidelidade, conhecendo a nosso Senhor Jesus Cristo e assumindo segui-lo ou não. Por isso que aproveito e saúdo a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que nos ajudam a continuar o caminho de anunciar a palavra para que ela deixe de ser um mero discurso, uma mera fala, que não tem ressonância nenhuma naquilo que eu faço. Isso cansa, né? É tanta gente para falar o que a gente tem que fazer, o que a gente deve falar, como a gente deve se comportar, o que a gente deve acreditar, e pouca gente disposta a fazer alguma coisa realmente que seja coerente com aquilo que diz ensinar. Então, a família dos devotos, que Deus abençoe e guarde a todos. A você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, pela Rede Minas de televisão. Chegamos agora em tantos locais do nosso estado. A você que está conosco pelo YouTube ou pelo Instagram. Hoje, nós nos encontramos e podemos celebrar a Eucaristia no 17º domingo do tempo comum,
E neste caminho que nós estamos trilhando, a palavra experiência, ainda que ela não esteja citada na liturgia, ela é fundamental. Tem aqueles que fazem a experiência da caminhada. Tem aqueles que fazem a experiência da peregrinação. Tem aqueles que fazem a experiência de ser pai, mãe, avó, avô. Tem aqueles que fazem a experiência de ser padre. Vejam que coisa, experiência. É com a experiência que a gente adquire ou não liberdade com alguém. Conforme o passar do tempo, a gente sabe, principalmente aqueles que se casam, a minha esposa não me dá esse problema. Que é o quê? Conforme o dia, o jeito que a mulher levanta, eu tenho certeza, você sabe como deve se comportar. Não dá bobeira, senão o anjo vira o demônio. É pela experiência também que, conforme o jeito com que o marido ou o filho chega em casa, a mulher sabe, hoje não é bom falar aquele assunto com ele. E o que quero dizer com essa experiência não é justamente o relacionamento que nós estabelecemos com alguém, que a gente tenha liberdade e aprende a perceber quando a pessoa está bem ou não, quando ela está disposta ou não, quando ela foi possuída por 7 demônios ou ela foi completamente libertada desses demônios. Para isso, eu gostaria de retomar com vocês o domingo passado, o início do capítulo 18 do livro do Gênesis. Abraão está na porta de sua tenda e recebe 3 visitantes. 3 andarilhos estavam por ali, ele os acolhe. Senta-se com eles. Não senta-se com eles à mesa, perdão. Acolhe-os em casa e lá então oferece o que ele tinha de melhor. Logo depois, esses 3 vão para Sodoma e Gomorra. E lá, esses 3 veem coisas de assustar. É aí que está o contexto do capítulo 18, versículos 20 a 32 do Gênesis. E o porquê eu quero focar nele? Porque tem uma riqueza muito importante aqui. Abrão os recebe na porta de sua tenda, os acolhe em casa, oferece o que há de melhor num relacionamento. Passado um pouquinho depois, esses 3 vão a Sodoma e Gomorra e experimentam outra coisa. Ora, se aqui Abraão oferece alimento e acolhida, lá eles não encontram isso. Lá não se estabelece uma intimidade, aqui se estabelece. Aqui cria-se um vínculo, lá não. Eis aqui um ponto importante. Quando Abraão, de um modo chato, repetido, começa a perguntar, na cidade, se existir 50 justos, e se for 45? E se for 30? E se for 25? 20? 15? 10? O que são 10 pessoas? Numericamente, o que são 10 pessoas diante
de toda uma multidão, a princípio, a gente pode pensar que é nada. A pergunta de Abraão é intransigente e chata. Mas sabem por que ele faz essas perguntas desse jeito? Porque ele adquiriu dentro de si uma coisa que é fundamental e é o que hoje, de modo particular, nós precisamos ter muita atenção. Ele adquiriu uma liberdade, fruto da experiência de poder, inclusive, falar com o Senhor, seu Deus, sem medo e, em alguns casos, ser até chato, mas falar com o coração livre e se perguntar: a vida de uma única pessoa vale mais que o universo inteiro? E receber a resposta, sim. Só que essa resposta de que sim, a vida de um único ser humano vale pelo universo inteiro, ela está marcada por uma certeza: eu posso perguntar sem medo àquele que não me julgará e não perderá a paciência, porque eu estou perguntando o que talvez eu não teria direito. Ele tem liberdade com o seu Senhor, porque ele tem uma experiência de liberdade e ele não vê o seu Senhor como alguém que está prestes a puni-lo, que era muito próprio do seu tempo e que infelizmente hoje ainda marca a experiência religiosa de muitas pessoas e também a experiência de fé, porque a experiência religiosa ela é irresponsável no seguinte sentido: ela não nos vincula a ninguém e a nada. Agora, a experiência de fé nos faz ser responsáveis por aquilo que nós experimentamos. Ele tem a liberdade de uma experiência e de um coração que não tem medo. E nós? O que marca muito da experiência de muitas pessoas não é o fato de reconhecer a Deus como seu Pai. É o medo. Não é raro, depois de uma determinada idade, nós escutarmos pessoas dizendo assim: eu vou à igreja porque eu tenho que ficar perto de Deus. Porque tem medo. Qual de nós gostaria de ter uma pessoa vinculada a si num relacionamento por medo? O medo não dá liberdade. O medo não gera corresponsabilidade. Infelizmente, o que tenho a dizer é uma coisa: olhemos com muita tranquilidade para o modo com que nossas orações, para o modo com que nos encontramos dentro de nossas comunidades de fé, com o modo que nós buscamos ou não a Deus, se não é só por medo. E se for, meus irmãos, minhas irmãs, abramo-nos àquilo que diz de um modo simples o evangelho que hoje escutamos. O nosso Deus quer ter conosco uma relação familiar, de pai. Ele está disposto a nos escutar. E pai, pelo menos os normais, mãe, pelo menos as normais, e o que eu chamo de normais, aqueles que não estão passando por nenhum processo de psíquico, afetivo ou hormonal que complique suas relações com seus filhos. Isso existe. Eles têm até a paciência de escutar assim, como o juiz, ou, como diz Jesus, aquele menino que na hora que os 10 minutos que ela conseguiu ir para o banheiro fazer as suas necessidades,
Aí, de repente, tem na porta lá: ô mãe, ô pai. Até isso que pode ser extremamente cansativo. Tem sentido, porque não é por medo, é porque se ama. Se a nossa relação com o nosso Deus não é por amor, e nós não tentamos cultivar isso, nós sempre vamos ter o receio de fazer as nossas orações abrindo o nosso coração para Ele. E sempre vamos repetir muitas coisas, mas nem a oração do Pai Nosso terá a profundidade que ela significa. Pai, santificado seja o teu nome no meu viver, que eu mostre a sua santidade. Venha a tua vontade na minha vida, porque a minha, em alguns casos, ela é tão mesquinha que, ao contrário de gerar vida e compromisso, ela gera tristeza e morte. Que o pão de cada dia me seja dado para que eu faça com que cada dia a minha vida valha totalmente a pena. Porque quem pensa demais no amanhã esquece de fazer o que precisa fazer hoje. E quem vive de passado é museu, como diz o ditado. Perdoa as nossas ofensas, porque nós erramos, como nós também perdoamos a quem nos ofende. De maneira simples. Não é simplesmente de alguém que pede ou de alguém que tem medo. É de alguém que tem liberdade, porque conhece e ama na experiência. Que o Senhor nos ajude a isso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,